Imagine uma cidade vibrante, onde o perfume do café se misturava ao cheiro de gasolina barata, e as luzes das boates de Las Mercedes nunca se apagavam. Nos anos 70, Caracas era a Paris da América Latina. Era um centro de modernidade, arquitetura brutalista arrojada e uma classe média próspera que viajava para Miami, como se fosse ao bairro vizinho. O petróleo não era apenas uma mercadoria, era o sangue que alimentava um sonho de grandeza sem fim. Hoje, essa mesma cidade respira uma atmosfera pesada de cinzas e desolação. Onde antes brilhavam as vitrines de luxo, agora vemos sombras de pessoas sob um sol escaldante, revirando sacos de lixo em busca de restos de comida. O contraste é tão brutal que parece obra de uma ficção distópica, mas é a realidade nua e crua de uma nação que implodiu por dentro, e é devorada por suas próprias escolhas políticas. Como isso foi possível? Estamos falando do país com as maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. Como uma terra sentada em cima de um oceano de ouro negro chegou ao colapso total, onde o papel moeda perdeu tanto valor que se tornou mais barato usá-lo como guardanapo do que para comprar um pão? A resposta para esse enigma que assombra o continente não está apenas na economia, mas na ascensão de uma figura carismática que mudaria o curso da história venezuelana para sempre, transformando esperança em uma armadilha institucional. Em 1998, um homem de pele parda, traços fortes e olhar penetrante surgiu no cenário como um furacão. Hugo Chávez, em seu uniforme militar verde-oliva, ou sua icônica boina vermelha, que se tornou símbolo de luta, exalava um carisma magnético que hipnotizava as massas empobrecidas. Para os milhões que viviam nas encostas dos morros, os invisíveis, que nunca haviam provado a riqueza do petróleo, Chávez era visto como um messias. Antes dele, a desigualdade era um abismo profundo, e a elite política tradicional parecia surda aos clamores do povo. Chávez prometeu que o petróleo agora pertenceria ao povo, e essa promessa incendiou os corações de uma nação cansada de ser ignorada pelos poderosos. Sob o manto da Revolução Bolivariana, uma erosão institucional silenciosa começou a corroer as bases do Estado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Aproveitando a paixão fervorosa de seus seguidores, Chávez começou a desmantelar os freios e contrapesos democráticos. E ele não precisou de um golpe clássico. Ele usou a própria democracia para sufocá-la por dentro. Alterou a Constituição, aparelhou o Supremo Tribunal com aliados e mudou as regras para perpetuar seu poder. Para o cidadão comum, que via novas escolas e postos de saúde, essas mudanças pareciam um preço pequeno pela justiça social. Entre 2004 e 2012, a Venezuela viveu seu apogeu financeiro. O preço do petróleo atingiu patamares históricos e o dinheiro jorrava. Foi a era das misiones, programas sociais que distribuíam riqueza de forma direta. Mas enquanto a bonança financiava o consumo, Chávez destruía os pilares da indústria privada nacional, expropriando empresas sob o pretexto de nacionalização. O país parou de produzir até mesmo o básico. A Venezuela tornou-se viciada na importação, comprando tudo com os dólares do petróleo. E o parque industrial minguava enquanto a dependência total do Estado crescia de forma fatal, criando uma vulnerabilidade que ninguém ousava questionar. Com os anos, Chávez deixou de ser um presidente para se tornar uma divindade política. O culto à sua personalidade era onipresente em cada rádio e TV. Sua voz ecoava em cada esquina através de programas maratônicos. Rostos pintados com sua imagem decoravam os muros, transformando-o em uma figura quase religiosa que zelava por seus seguidores. Ele preparou o terreno, consolidando um poder inabalável, sem que ninguém percebesse
que o castelo de cartas enfrentaria uma tempestade que mudaria a face da América Latina. A esperança, vendida em parcelas de petróleo, estava com os seus dias contados, e o abismo se aproximava a passos largos, ameaçando o futuro de uma geração inteira. E a morte de Chávez, em 2013, não foi apenas o fim de um governo, mas o encerramento brusco de uma era de personificação política sem precedentes. No vácuo deixado pelo comandante, surgiu Nicolás Maduro, uma figura que, embora partilhasse do mesmo discurso revolucionário, carecia do brilho oratório de seu mentor. Maduro, um homem de estatura elevada, pele morena clara e seu bigode espesso, era mais ríspido e autoritário. Diferente de Chávez e seu carisma magnético, Maduro passou a governar com o punho fechado, compensando a falta de conexão com o povo através de uma presença impositiva e militarizada que alteraria para sempre a dinâmica do poder em Caracas. O destino, contudo, guardava uma armadilha cruel para o sucessor. Em 2014, o mercado global de energia sofreu um abalo sísmico. O preço do barril de petróleo despencou de forma vertiginosa. Para a Venezuela, que havia negligenciado a produção interna para apostar todas as suas fichas no ouro negro, o impacto foi devastador. A economia, que parecia sólida sob o fluxo de dólares fáceis, revelou-se um castelo de cartas vulnerável. Sem o dinheiro das exportações para financiar as compras externas, as prateleiras dos supermercados começaram a ficar vazias. A nação descobriu que não produzia mais nem o básico, tornando-se escrava de importações que agora não podia mais custear, com um cofre público esvaziado. Diante do buraco fiscal gigantesco, o governo tomou o caminho mais perigoso, a impressão desenfreada de moeda. O que se seguiu foi uma espiral de hiperinflação que triturou a dignidade dos cidadãos de forma impiedosa. O bolívar tornou-se uma moeda fantasma, cujo valor se perdia no intervalo entre o anúncio do preço e o pagamento. Tornou-se comum ver trabalhadores recebendo montanhas de notas que mal cabiam em mochilas, apenas para descobrir que aquele volume de papel não era suficiente para comprar um frango inteiro no dia seguinte. A classe média desapareceu e os pobres mergulharam na miséria absoluta, onde o dinheiro valia literalmente menos que o papel de um guardanapo, sendo jogado ao lixo por não ter mais poder de compra. Nesse cenário de privação, o controle social foi refinado através da fome. O regime introduziu as caixas CLAP, um sistema de distribuição de alimentos básicos, que se tornou o principal instrumento de dominação política. O acesso à comida deixou de ser um direito para se tornar uma concessão do líder. Aqueles que não se mostravam leais ao partido ou que não possuíssem o carnet de la pátria eram frequentemente excluídos da distribuição, criando uma dependência onde o estômago pertencia ao Estado. A comida foi transformada em uma arma silenciosa. Quem ousava discordar corria o risco real de ver seus filhos dormirem com fome, tornando a sobrevivência uma moeda de troca pela obediência ideológica. Ao perceber que o apoio popular estava escorrendo, Maduro buscou refúgio no alto escalão militar. Para garantir a lealdade incondicional, o governo entregou aos generais o controle absoluto sobre as minas de ouro no sul do país e sobre toda a cadeia de logística e distribuição de alimentos. A estrutura governamental transmutou-se em uma organização mafiosa, onde a farda deixou de simbolizar a defesa da pátria para representar o controle de negócios lucrativos. A lealdade dos canhões foi comprada com a exploração de recursos naturais, enquanto a população civil definhava em filas intermináveis por dignidade mínima em meio ao caos institucional e econômico que assolava o país. A repressão nas ruas ganhou contornos de terror com a ascensão dos colectivos. Esses grupos paramilitares motorizados, armados pelo próprio regime,
patrulham os bairros populares, os chamados barrios, para sufocar qualquer tentativa de rebelião. O rugido das motocicletas ao entardecer em Caracas tornou-se um som fúnebre, espalhando um medo paralisante que impede os vizinhos de se reunirem ou expressarem indignação. A vigilância é constante e a violência é arbitrária, e criando um ambiente de desconfiança, onde o silêncio é a única forma de evitar essa agressão brutal desses grupos leais ao líder, que agem como braços armados da ditadura nos setores mais vulneráveis. O colapso final reflete-se com crueldade no sistema de saúde. Hospitais públicos transformaram-se em cenários de horror, onde médicos tentam salvar vidas em salas de cirurgia às escuras devido aos apagões constantes que paralisam o país. A falta de antibióticos básicos e luvas cirúrgicas reduziu a medicina a uma prática de desespero e improviso. Mães caminham quilômetros com filhos febris apenas para encontrar enfermarias desoladas e sem recursos. A Venezuela observa sua população morrer por doenças tratáveis, enquanto o líder nega o caos diante das câmeras, consolidando um regime onde a sobrevivência é um milagre diário que o povo busca desesperadamente, enquanto o amanhã permanece envolto em incerteza, privação e uma escuridão que parece não ter fim. Quando o colapso interno tornou-se insuportável, o desespero venezuelano transbordou as fronteiras geográficas, tornando-se uma das maiores crises humanitárias do globo. Milhões de cidadãos, os chamados caminantes, iniciaram um êxodo sem precedentes na história da América Latina. Famílias cruzam estradas intermináveis a pé, sob um sol que castiga a pele e o espírito. Eles caminham com solas de sapatos gastas, atravessando montanhas geladas e vales áridos, carregando mochilas com os restos de uma vida. Dentro dessas bolsas não há luxo, apenas o essencial: roupas, documentos e fotos de parentes que ficaram para trás por serem idosos demais para a jornada diante da tragédia humanitária. É uma diáspora de dor, onde o exílio forçado é a única alternativa à fome que ruge no estômago de seus filhos. Enquanto o povo foge, as estruturas da democracia venezuelana, que outrora foram o orgulho de todo o continente, foram demolidas em Caracas. O legislativo, coração da representação popular, foi anulado por tribunais subservientes ao líder. As eleições tornaram-se teatros de confirmação, coreografias ensaiadas onde o voto perdeu sua função transformadora para se tornar uma ferramenta de legitimação de uma ditadura que não aceita a oposição. O isolamento internacional da Venezuela cresceu, transformando o país em um pária, enquanto Nicolás Maduro se encastela para mascarar a destruição de garantias fundamentais. A vontade popular foi silenciada pelo barulho das botas militares e pela caneta de juízes que escolheram a lealdade ao regime em vez da fidelidade à Constituição. Nesse cenário de desolação, surge o contraste entre a resiliência e o desespero nas ruas movimentadas de cidades que nunca imaginaram habitar. Em capitais estrangeiras, é comum encontrar profissionais qualificados exercendo funções braçais para sobreviver. Médicos, engenheiros e professores agora trabalham como entregadores ou seguranças. Suas mãos, moldadas pelo estudo, hoje seguram guidões de bicicletas para garantir uma remessa mensal de poucos dólares. Esse pequeno valor é o que sustenta famílias inteiras para os seus familiares desamparados e famintos que permaneceram na Venezuela. Cada nota enviada é uma linha de vida que atravessa fronteiras para comprar farinha, remédios ou velas para enfrentar as noites sem luz. Para quem parte, a sobrevivência é uma vitória diária conquistada em terra alheia, enquanto o coração permanece na pátria que os expulsou. A sobrevivência do regime de Maduro não é obra do acaso, mas de uma geopolítica de conveniência cruel. Para manter o controle,
o líder abriu as portas do país para potências externas, trocando recursos naturais por proteção política e militar. O ouro das minas e as reservas de petróleo são usados como moeda de troca em um mercado sombrio onde a soberania é vendida pela manutenção do poder. Enquanto a população perde peso pela desnutrição, a cúpula governamental se mantém através de alianças que ignoram o sofrimento humano em nome de interesses estratégicos. É um pacto de sobrevivência que permite à ditadura resistir mesmo sob o peso de sanções e do isolamento diplomático. O peso das escolhas feitas há 2 décadas se revela agora em sua magnitude trágica. A história da Venezuela é um alerta sobre os perigos do populismo radical e de entregar o destino de uma nação a um único salvador da pátria. O país que já foi o mais próspero da região mostra como a erosão institucional pode levar uma sociedade ao abismo rapidamente. A liberdade é um edifício frágil que exige vigilância constante. Ao encerrarmos, somos confrontados com a imagem de uma criança venezuelana em uma fila de fronteira, olhando para o horizonte com olhos que já viram privações demais. Esse olhar é uma pergunta silenciosa sobre o valor da democracia e o custo da tirania. A liberdade é fácil de perder, mas o caminho de volta é doloroso. Que este relato sirva como reflexão sobre a importância de proteger nossas instituições, antes que o silêncio se torne a única voz permitida. Convidamos você a comentar sobre como esta história impactou sua visão e a compartilhar este vídeo para que a conscientização alcance mais pessoas. Sua voz é a ferramenta mais poderosa contra a indiferença.